trazer-nos uma palavra da parte de Deus. Uma palavra que está no nosso coração para a edificação dos santos. Pois o nosso programa, irmãos, é o Louvor e Palavra. Nós temos bastante louvor e também bastante palavra. Glória a Deus. Nosso programa ele tem louvores no início e tem 2 palavras nesta manhã para a meditação dos santos. Glória a Deus. Amados, eu quero ler um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, e o versículo 19. Glória a Deus. Está escrito assim, irmãos. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu queria ler a partir do 17, para contextualizar. Está escrito assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Glória a Deus. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler, ele fala acerca de 2 coisas que é de grande valia para a vida do crente salvo em Jesus. A Bíblia diz que o ministério de Jesus, ele começa depois do batismo por João. Jesus é batizado, vai ao deserto, é tentado pelo adversário, vence pelo poder da palavra, e quando ele sai dali, ele começa o seu ministério itinerante. A mensagem que Jesus traz no seu bojo já estava sendo pregada pelo pregador João Batista, seu primo, que estava pregando no deserto. João aparece pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele vai dizer: porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João, ele tinha na sua veste, que era de pelos de camelo, e o cinto de couro em torno do seu lombo. Então, os de Jerusalém e os de toda a circunvizinhança iam ter com ele. E, confessando os seus pecados, eles eram batizados por João. A história diz que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo. E quando João começou a ver as pessoas que passaram a frequentar o culto que ele estava ali,
ele vem com a mensagem dura pregando, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que o mesmo desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, da qual não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E a sua mão tem a pá, e ele limpará da sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amados, o primeiro passo para ser um cidadão do reino é o que João fala no versículo 2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João, no capítulo 4 e no versículo 17, que foi o primeiro versículo que nós lemos, ele vai dizer: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento, queridos e amados irmãos, é o primeiro passo para o homem se tornar um cidadão do reino de Deus. O arrependimento é a mensagem inicial do Novo Testamento. E João Batista foi levantado por Deus para interromper o silêncio profético de cerca de 400 anos que ecoou naqueles dias. A voz de Deus agora estava sendo ecoada por aquele que se titulou dizendo: sou eu uma voz que clama no deserto. E verdadeiramente este homem aparece no deserto da Judéia dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amados e queridos irmãos, existe uma necessidade do arrependimento na vida do cristão. Todos nós necessitamos de arrependimento. O homem já nasce com a natureza pecaminosa. E o salmista Davi, ele diz no Salmo 51, verso 5: porque em pecado eu fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Ele fala ali acerca da natureza de que ele foi gerado. E nós entendemos pela Bíblia que todo homem que veio de Adão, ele vem com a natureza pecaminosa. É por isso, queridos e amados irmãos, que há uma necessidade de se pregar o Evangelho. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo sabia que há uma necessidade da conversão genuína. Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo disse em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus, quando vem pregando na sua mensagem, no texto áureo da Bíblia, um texto bastante conhecido, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus pregando isso, aparece Nicodemos e diz: Senhor, sabemos que tu és mestre vindo de Deus. E Jesus traz uma mensagem que para muitos é de difícil interpretação, mas ele disse para um mestre, para o doutor da sinagoga, para o homem por o nome de Nicodemos, ele disse: é necessário nascer de novo.
Então veja que em toda a mensagem, a primeira etapa, o primeiro passo para nós alcançarmos o título de cidadão do reino de Deus é o arrependimento. O arrependimento, irmãos, ele faz parte da vida do crente. O arrependimento, ele faz parte da vida do crente como um todo, porque imagine, irmãos, como nós iríamos conhecer esse Deus. A Bíblia diz pela boca de Paulo: se com a tua boca confessares e com o coração credes que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Amados e queridos irmãos, há uma necessidade para nós do arrependimento. Há uma necessidade urgente do arrependimento para a igreja do Senhor, porque muitos já perderam isso. E queridos e amados irmãos, é triste dizer, mas Paulo, uma certa vez, ele dizendo à igreja de Roma, no capítulo 5, versículo 12 ao 21, ele diz assim: quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. E assim o pecado já existia no mundo antes mesmo do advento da lei, mas não podia ser levado em conta uma vez que a lei não fora dada. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até de Moisés, e mesmo sobre aqueles que não pecaram, como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus, na verdade, Adão era uma figura daquele que haveria de vir. Olha Paulo ensinando a igreja de Roma, dando discipulado e dizendo a necessidade do arrependimento. E ele continua dizendo: existe uma diferença entre a dádiva de Deus e o pecado de um só homem. Porque por um só o pecado veio, o julgamento que trouxe a condenação. Mas a dádiva veio de muitos pecados e trouxe a justificação. Queridos e amados irmãos, aí ele diz no versículo 18: portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só resultou na justificação que traz a vida a todas as pessoas. Amados, veja que Deus estava preocupado. Veja que o Filho de Deus, ele vem trazendo essa mensagem no seu bojo para a convenção da humanidade. Em Mateus 4,17, o Senhor Jesus Cristo deu sequência à mensagem do arrependimento pregada por João. E ele passou a pregar dizendo aquilo que eu citei no primeiro versículo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em Lucas, no capítulo 15, versículo 3, Jesus advertiu a todos dizendo: se vós não se arrependerdes, todos de igual modo perecerei. Queridos e amados irmãos, em Atos, no capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro pregou com autoridade dizendo: arrependei-vos, pois, e converteis, para que seja apagado dos vossos pecados, e venham assim um tempo do refrigério pela presença do Senhor. Veja a necessidade. Amados, o arrependimento, ele abre o caminho para o perdão divino. E queridos, o arrependimento é uma atitude fundamental para o homem alcançar o perdão divino.
Muita gente está vivendo uma vida travada, uma vida sem sentir a presença de Deus, não tem prazer mais em nada. É porque o pecado lhe roubou-lhe, o pecado tirou do coração a chama que estava acesa. Mas eu quero te dizer nesta manhã, tem como revirar o quadro, tem como mudar essa história. Começa hoje, se arrepende hoje, pede perdão dos teus pecados hoje e levanta-te. Aleluia. Há uma necessidade da igreja pregar isso, porque o arrependimento é aquele sentimento de tristeza que há em nós, e que muitas das vezes essa tristeza é porque temos convicção do pecado que cometemos. Queridos, Paulo vai afirmar que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. 2 Coríntios capítulo 7, o versículo 10. O arrependimento sincero, ele vem sempre acompanhado de um quebrantamento espiritual. Queridos e amados irmãos, nesta manhã há uma necessidade de nós para uma convenção genuína, para abrir o caminho, para que nós possamos entrar no Santo do Santo. Aleluia! Arrependimento, ele abre o caminho para o perdão divino. Entenda isso. Aleluia! Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, a Bíblia afirma que o Senhor é longânimo para convosco, querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento de pecados. Oh, glórias ao nome de Jesus. O arrependimento sincero, ele é acompanhado da convenção genuína, e ele desvia a ira divina. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, que você possa entender que o arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar cidadão do reino. O primeiro passo para que eu me chegue até o Mestre, para que eu possa ser e cumprir o seu chamado, é o arrependimento, irmãos. Há uma necessidade urgentíssima. E o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele disse isso quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 4. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Jesus, ele vem com essa mensagem que para nós é edificante. Só que depois que ele prega isso, ele começa a concluir a sua missão. Qual é? Ele começa a chamar discípulo. Jesus vai para o mar, e ele viu dois irmãos, um chamado Pedro e o outro André, os quais lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E ele disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Maravilha, irmão. Isso é uma maravilha. Porque o texto sagrado, ele vai revelar o momento em que Jesus confirmou a chamada dos seus discípulos para realizar uma grande obra. Queridos e amados internautas, eu quero dizer que você, como discípulo de Jesus, tem um chamado para realizar uma grande obra que lhe foi designada. Amados, o próprio Jesus nos ensinou sobre 3 etapas de uma chamada. E a primeira etapa de uma chamada nada mais é do que o vinde. Queridos, quando Jesus nos chama, segundo os melhores dicionários, chamar é o ato de convocar alguém por meio de sinais convencionados, previamente de meios e estratégias desconhecidas. Quem é que não lembra quando Pedro disse:
na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, um texto bastante conhecido, quando ele disse: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que há um chamado para um propósito. Deus te chamou para um propósito. Talvez, querido internauta, você é a coluna da sua casa. Só tem você de crente neste lar. Só tem você de crente nesta família. Eu quero dizer a você nesta manhã: você é o canal que Deus quer usar nesta última hora. Aleluia. Entra no concerto. Entra na linha. Entra no prumo de Jeová, para Ele abrir a tua boca e te fazer um instrumento para a glória do seu santo nome. Amados, Jesus chama com um propósito. E a primeira etapa é quando nós vamos para Jesus. A primeira etapa é quando a gente se chega em Jesus. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É necessário que venha até Jesus. Quando Jairo quis ter a solução do problema, quando ele vê que sua filha está enferma, ele vai até Jesus, e a Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que a mulher cananeia, sabendo que a sua filha estava lá endemoniada dentro de casa, ela corre e vai para os pés de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que o centurião, em Lucas no capítulo 7, um homem dotado de poderes, mas ele amava o seu criado, ele corre para Jesus e pede que Jesus dê uma palavra para que o seu criado seja curado. Veja que há uma necessidade da humanidade ir até Jesus. Primeiro você vem, depois eu faço o milagre. Primeiro você se chega, depois eu começo a obra. Primeiro você vem para eu tirar as arestas, aquilo que não me agrada, aquilo que não está no meu prumo. Primeiro você vem, é necessário vinde até Jesus. Amados, em Mateus 4,19, Jesus disse a Pedro e a André: vinde, pois, a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esta chamada, foi isso que o Senhor determinou para esses que ali estavam. Havia necessidade, e Jesus estava começando o ministério, fazendo o quê? Convidando para chegarem até a Ele. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Jesus sabe trabalhar. Em Mateus 4, 21 e 22, Jesus viu Tiago e João, e a Bíblia diz que ele chamou, e no mesmo instante, deixando o barco, seu pai, seguiram a Jesus. O que é que está te impedindo de você vir até Jesus? O que é que está impedindo de você seguir a Jesus? Amados, é necessário renúncia. O próprio Senhor Jesus, ele disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É necessário se chegar aos pés de Jesus. Então, entenda que dessa etapa primeiro você vem como você está. Presbítero Adriano, eu estou triste, venha triste mesmo, que Deus é Deus de alegria.
Eu estou sem força, vem sem força mesmo, que Jesus te dá força. Eu estou cansado, vem cansado mesmo, que Jesus te dá vigor. Eu estou sem ânimo, vem sem ânimo mesmo, que Jesus é o Deus que dá ânimo. Eu estou sem força, eu não consigo largar, vem sem conseguir largar, que quando tu chega aqui, Jesus quebra as correntes, quebra as cadeias, queima os carros no fogo e diz para você nesta manhã: se aquiete, eu sou Deus que faço coisa nova na sua vida. Então vem quebrado, vem sem ânimo, vem sem força, vem. Eu estou me arrastando, pregador, vem se arrastando mesmo. O que importa é que você venha, porque quando você chegar, o Deus que te vê, o Deus que te conhece, o Deus que sabe quem você é, Ele vai agir de maneira sobrenatural na tua vida e na vida dos teus. Quantos acreditam nesta palavra, coloca no chat amém, glória a Deus. Vem! Quando nós chegamos a Jesus, Ele disse: vinde, e eu vos farei pescadores de homem. Ele disse: vinde todos. Jesus não é exclusividade de ninguém. Jesus, Ele disse: vinde todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, quando traz essa mensagem no seu contexto, é de se entender que Jesus estava dizendo: vocês não estavam à procura de justiça, vocês não queriam um Deus, venham até a mim e vocês vão ver o que eu vou fazer. Muitos naqueles dias estavam cansados da injustiça, da falsa prática religiosa, dos impostos de Roma e de grande labuta que o Império Romano estava colocando no povo judeu. Então Jesus vem com essa mensagem: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Só que Jesus, irmãos, Ele quando nos convida a chegar até a Ele, Ele não só alivia a nossa carga, Ele não só perdoa o nosso pecado, Ele vai na alma, Ele vai no espírito. A Bíblia diz que Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, aleluia, e sobrecarregado. Cansado e sobrecarregado, causa física. Veja que Jesus sabia a necessidade do povo. Ei, Jesus sabe a tua necessidade, aleluia. Você pode falar o que você quiser, você pode dizer a quem quiser, mas eu quero te dizer nesta manhã que tem um Deus no céu que sabe a tua necessidade. Ele sabe que você está cansado, Ele sabe que você está sobrecarregado, e Ele diz para você nesta manhã: vinde a mim e eu vos aliviarei. Quer alívio? Vai para Jesus. Quer trocar o fardo? Vai para Jesus. Quer ver milagre na sua vida? Vem para Jesus. Quer restauração na família? Vem para Jesus. Quer que essa tempestade se acalme? Vai para Jesus. É muito triste, irmãos, saber que o nosso povo tem a receita. O nosso povo sabe o caminho. O nosso povo tem Bíblia na mão e não sabe lidar diante de grandes situações. Ei, quando o mar se levantar, lembre, você tem um Deus que acalma o mar, que acalma o vento e diz: aquieta-te mar, aquieta-te vento, aquieta-te problema. Mar e vento na Bíblia é símbolo de tempestade, é símbolo de problema, é símbolo de luta. Mas nesta manhã
eu quero te dizer que o Deus que você serve, Ele aquieta o mar, Ele aquieta o vento, Ele acalma o mar, Ele anda por cima do mar, Ele está por cima de tudo. Ele é o Deus soberano que está sentado no trono e que rege o mundo nas suas mãos. Vem para Jesus. A segunda etapa de uma chamada, irmãos, é o ficai. Jesus depois que consegue trazer os discípulos, que ele passa 3 anos e meio do seu ministério ensinando, pregando, curando, operando milagres. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus agora pede para que eles fiquem. Em Lucas, no capítulo 24, mais precisamente no versículo 49, a Bíblia diz que Jesus brada dizendo: e enviou sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Havia uma necessidade. Jesus sabia que para fazer a sua obra, depois que eu já falei de 2 pontos. Primeiro, para ser cidadão do reino, arrependimento de pecado, porque o perdão de pecado abre a porta do reino de Deus. Segundo, você vem, aleluia, você vem para Jesus, você vem dessa situação caótica, mas coloca diante de Jesus. Terceiro, ficai. Porque Jesus sabia que os seus discípulos, eles precisariam do Espírito Santo, que é designado como a força do cristão. O Espírito Santo, que não é uma força, mas um Deus. Ele é o Deus da força. O Espírito Santo, irmãos, ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A terceira pessoa da Trindade, aquele que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou e vou preparar-vos lugar, mas para que onde eu esteja, esteja vós também. Mas ele disse: eu vou e deixarei outro. Aleluia. E agora Jesus está dizendo: ficai em Jerusalém. E a Bíblia diz, irmãos, que no versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, ele diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, é necessário esperar o tempo de Deus. Há uma necessidade. Estamos vivendo em dias corridos, tempos trabalhosos. É uma pressa no trânsito, é uma pressa nas filas, é uma pressa em tudo que se faz. E estamos fazendo as coisas, empurrando e atropelando outras. Mas Jesus nos diz nesta manhã: ficai, para que você seja revestido. Há uma necessidade de que o Espírito Santo revista aqueles que são designados para um chamado, para se começasse uma obra. E amados, em Atos no capítulo 1, versículo 14, a Bíblia afirma que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E aonde estavam eles? No quartel-general de Deus. Porque os discípulos, eles permanecem orando, irmãos. Os discípulos, eles obedecem a Jesus.
Se Jesus disse ficai, ficai, há uma necessidade de congregar. Queridos e amados irmãos, nunca se sentiu uma necessidade de congregar como nos dias atuais. Há uma força sendo pregada dos desigrejados, pessoas revoltadas, pessoas rebeliadas contra tudo e contra todos, reclamando disso, reclamando daquilo, porque a igreja é isso, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, mas eu não desanimo com a igreja, porque há uma promessa nas Escrituras, para mim, para você, e Jesus disse, pode se levantar o que for, pode se levantar o espírito do governador, pode se levantar as autoridades constituídas, pode se levantar o anticristo, mas está escrito na Bíblia, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então isso me alegra, isso me conforta, porque há uma necessidade de se congregar. Então eu e você precisamos congregar, precisamos ficar, precisamos ser revestidos. O quartel-general de Deus aguarda você. Ei, eu estou pregando para pessoas que deixaram de congregar, que deixaram a igreja por motivo fútil, por causa de A ou de B. Nesta manhã o Senhor te diz, volte para o quartel geral, volte para o quartel, porque eu quero revestir você de poder para o mundo vindouro. Amados, entenda que há uma necessidade. A Bíblia diz em Atos 1, versículo 14, que todos perseveravam unanimemente. Eram mulheres, eram os discípulos, porque eles tinham já recebido, irmãos, eles tiveram o melhor pastor, eles tiveram o melhor ensino, eles tiveram o melhor momento, a melhor igreja, mas eles foram obedientes à voz de Deus. Eu quero dizer para pessoas que querem desistir da caminhada, fique. Eu quero pregar nesta manhã para você que está querendo abandonar tudo, jogar tudo para o alto. Eu quero dizer, fique. A ordem de Deus é ficar, e primeiro você se arrepende. Depois que se arrepende, você vem. Quando você vem, você fica para Deus fazer a obra. É necessário que o barro que é tirado da lama, ele vai para a pedra do oleiro, para que o oleiro comece a sua moldagem, a sua modificação. Ei, Deus está dizendo para você, eu estou te moldando, eu estou trabalhando na tua vida, aguarda o meu tempo, aguarda a minha hora. Eu tenho um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem um tempo determinado para a tua vida. Há um tempo determinado, há uma circunstância determinada, e há um lugar que Deus vai te enviar, há uma grande obra te esperando, e o Senhor te diz, ficai até ser revestido. Amados, Lucas, no capítulo 2, versículo 46 e 47, ele escreve, e perseverando todos os dias no templo, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Antes de partirem para levar o evangelho a outras cidades, os discípulos ficaram se preparando. É por isso que eu estou pregando nesta manhã, dizendo para você que há uma necessidade de você se preparar no quartel-geral. Queridos, eu não sei se hoje na sua cidade tem culto, mas eu quero dizer para você, vá para a igreja, corra. Quando der 6 horas, se o seu culto for de 7, quando for 6h30, esteja dentro da igreja, dobrando os seus joelhos e dizendo, Senhor, eu vim uma palavra de manhã para me arrepender, para mim chegar até a Ti e para mim ficar
em ti. Fica com Jesus. E depois de eu vir, e depois de eu me arrepender, e depois de eu ficar, o que é que acontece, pregador? Aí você vai começar a ser pescador de homens. Jesus disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E como é que se pesca? Primeiro você se arrepende. Primeiro você vem, se arrepende, fica, e depois do processo de Deus, aí agora Jesus vai fazer assim: ide. Você vem, fica, e depois Jesus diz: agora ide. Amados, a terceira etapa da chamada de um homem e de uma mulher de Deus é o que está em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Queridos e amados irmãos, pregar o evangelho de Cristo, o ide é uma obrigação de todos. É por isso que o programa Louvor e Palavra, ele está ligadinho de segunda a quinta, sexta-feira, círculo de oração, domingo, sendo porém que a igreja está aberta. Amados, eu louvo ao Senhor porque pregar o evangelho não é uma obra fácil. Pregar o evangelho não é agenda. Pregar o evangelho não é rede social com muitos seguidores. Pregar o evangelho, irmãos, não é glamour. Pregar o evangelho não é nada disso que estão se pregando aí. Pregar o evangelho é renúncia. Pregar o evangelho, irmãos, é negar-se a si mesmo. Pregar o evangelho é dizer que eu poderia estar em outro lugar, fazendo outra coisa, em outro canto, mas eu estou aqui pregando o evangelho, porque me foi incumbido isto a ser feito, e não foi por homens, não foi por autoridades, mas sim por Jesus de Nazaré. Ele disse para os seus discípulos: ide, fazei. Ide o que, Jesus? Ide e pregai. Pregai o evangelho. É obrigação de todos nós. Amados, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve dizendo: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois minha imposta essa obrigação. E ele diz assim: ai de mim, se não pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ai de mim, se não pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, ele sabia que havia uma ordem divina que arde mais do que qualquer coisa dessa terra. Amados, que nós possamos ter o coração como Paulo, que nós possamos entender que Jesus conta conosco nessa última hora. E para concluir, amados, Atos capítulo 13, versículo 4 e 5. A Bíblia afirma assim: e estes foram enviados pelo Espírito Santo e desceram a Selência, e dali navegaram para Chipre, e chegando em Salaminha, anunciaram a palavra de Deus. E aqui vai o recado para você: seja em Chipre, seja em Salaminha, seja onde Jesus lhe colocar, pregue o evangelho
de Jesus Cristo. Aonde Jesus te colocar na escola, pregue o evangelho. Eu só vou do trabalho para casa, então pregue no trabalho. Ou então no caminho de casa para o trabalho, pregue o evangelho. Não deixe de pregar este evangelho, porque pessoas estão morrendo porque não têm salvação, porque não se converteram a este evangelho. Este evangelho salva. Aleluia. Entenda, queridos irmãos, essas são as etapas que revelam a necessidade de nós estarmos preparados, obedientes ao Senhor para cumprir a sua missão. E eu quero orar por você. Eu quero engrandecer a Deus pela sua vida. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo. E eu quero dizer aos amados que vocês guardem isso no coração. Obedeça. Vem para Jesus. Segundo, arrepende teus pecados. Terceiro, fica na igreja. E quarto, sai para pregar o evangelho. Amados, nunca houve-se tanta necessidade quanto nos dias atuais de homens e mulheres que queiram pregar esta palavra. E obedecer as ordens de Jesus é melhor do que sacrificar. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta palavra. Eu já quero agradecer a você, querido internauta, que ficou conosco até aqui. Coloca no chat: eu quero aceitar Jesus como Salvador.